Boa noite, mais um Weintraub sem fio. Weintraub, hoje é o Lanterna, mais um Lanterna do Abe hoje. Hoje somos nós, eu, o garoto Eric e você, irmão Farolero. Bom, aconteceu a invasão e essa daí pode ir para a coleção das previsões, já que a Cigana Weintraub e o Mr. Predicto fizeram, hein, Eric? Essa daí já tá lá, né? Já tá contando pro ranking, não tá não? É isso aí, rapaziada. Boa noite. Não temos insider information, hein, Abra? Porque o pessoal fala Não. assim, como que você falou na sexta, ó, a gente vai falar domingo sobre a invasão dos Estados Unidos na Venezuela e tal, e no outro dia o pessoal pegou Maduro, a pessoa falou, nossa, o Abra, ele tá com o Trump lá, Não, mimicocó. vocês viram que o Trump até ligou para mim para me convidar para a posse dele. Eu É tinha até verdade. uma boa relação. Ele ligou para mim e tal. Mas Eu não rolou fui, uma química, não, né? eu fui, não, daí não rolou a química, não rolou a química, entendeu? Ele viu, pensou, né? Falou, Abraão não seria um grande apreciador caso eu caísse de boca no relacionamento com ele. Não, não. Então, o Trump, ele não faz o meu tipo, apesar do laranja dele, apesar do laranja, não faz o meu tipo de forma alguma. E, como diriam os ingleses, it's not my cup of tea. It's not my cup of tea. Não é a minha praia. E aconteceu. Agora tem um monte de gente fazendo um monte de análises malucas. O que irá acontecer? O que irá acontecer com a Venezuela? O que pode acontecer com a Venezuela? Eu diria que o que irá acontecer com a Venezuela, ceteris paribus, guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa que aconteceu com todos os outros países que os Estados Unidos invadiu e ocupou. Se não mudar a cultura profundamente, ele se tornará uma versão melhorada dele mesmo. Melhorada dele mesmo, caso os Estados Unidos ganhem. Porque uma coisa é entrar, a outra coisa é se consolidar. Então, e como os Estados Unidos se consolida? Geralmente ele escolhe um líder ou um grupo de pessoas para consolidar o poder. Locais, ele faz uma aliança com locais nativos, normalmente assim. E ele pega essa aliança, mantém, beleza, e vai tocando. O indivíduo pode ser um grande ditador, um grande líder, ou pode ser um grupo, uma oligocracia, né? Oligarcas, né? Pode ser um grupo de pessoas, e essas pessoas fazem a condução. Aumenta o regramento, tende a ser um pouco menos bárbaro do que era, e se torna uma versão, digamos, na média ou acima da média dele mesmo, se os Estados Unidos não ocupar culturalmente e territorialmente, que eu daria os exemplos. Abraão, diga um exemplo de um país que os Estados Unidos ocupou. O México. Abraão, mas o México tem uma renda per capita que é o dobro do Brasil. É o dobro. O México tem a renda per capita que é o dobro a parte do México que não foi tomada. Então, quando você pensa em América do Norte, você tem aqui, né? Canadá, você tem Estados Unidos, tem o Alasca aqui, e aí você tem o México. É isso aqui, né? Os Estados Unidos ocupou o México várias vezes, direta, indiretamente, e a renda per capita do México. Ah, mas tem narcotráfico, tem um monte de porcaria lá. Mas a renda per capita do México é um pouco abaixo da do Chile e é o dobro da brasileira. O México é 2 vezes, na média, mais rico que o Brasil, porque o Brasil afundou. O Brasil deveria ter uma renda per capita do México. E o México é um país que eu diria, eu conheci bem o México, estudei na Tec Monterrey, tá? Na Universidade de Tecnologia de Monterrey, fui lá.
Eu tive algumas vezes na Cidade do México, fora de turismo também, né? Los Cabos, eu fui, que fica aqui, né? Chama Barra Califórnia, Los Cabos. Fui para Cancún também, mas eu tive na Cidade do México, nas cidades históricas, tive a trabalho no México algumas vezes e tive em Monterrey, que fica aqui. Monterrey seria a São Paulo deles, mas é menor. Cidade do México é muito maior. O tamanho maior que São Paulo. Muito interessante a cidade, muito interessante. Mas quando você pensa assim, pô, Abrão, então o México ele é mais rico do que ele seria caso os Estados Unidos não tivessem invadido? Olha, vamos pegar uma cultura semelhante? Se você seguir um pouco mais para baixo, você tem toda a América Central. Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Belize. Belize teve outras influências, não foi só espanhol, mas você tem Honduras, Nicarágua, Guatemala, El Salvador, daí tem a Costa Rica, que é melhor, e o Panamá, que os Estados Unidos também invadiu. Presta atenção. Então, quando você vem para a América Central, aqui, ó, Estados Unidos entrou aqui. Tudo que é uma mistura de espanhol com civilizações pré-colombianas. Não é um índio primitivo aqui, era um índio já civilizado. Você tinha os mexicas, que nós chamamos erroneamente de astecas. Você tinha um monte de outros povos, também com civilizações que tinham sido dominados pelos mexicas. Aqui embaixo, maia, muita influência maia, então é um povo civilizado. E aqui mais para baixo, aí era só mato mesmo, no Panamá. Estados Unidos entrou aonde? Ele entrou aqui no México, então era parecido. Índio com os índios, civilizações pré-Cristóvão Colombo e espanhol. Ele entrou aqui e ele entrou no Panamá. O Panamá tem uma renda per capita de 20 mil dólares, mais 25, 30 mil dólares. E o México era uma pocilga, era um entreposto de cocô, o Panamá. O Panamá foi feito pelos Estados Unidos. O Panamá o território panamenho pertencia à Colômbia, que vem a Colômbia. Pertencia à Colômbia. Separaram, fizeram o canal de Panamá e fizeram lá. Continua sendo um lugar ruim, cheio de coisa errada. Mas a renda per capita é de 30 mil, é uma coisa muito melhor do que seria sem a presença americana. Está cheio de coisa errada, não é perfeito. Por quê? Porque ali sempre foi uma coisa meio bucaneira, pirata, bandido, pilantra, sempre foi. E continua sendo meio esquisito o Panamá. Meio não, bem esquisito. O México, ele seria muito parecido com esses países aqui, Guatemala, Nicarágua, renda per capita, Honduras, El Salvador. O México é muito mais rico. Esses países são mais pobres que o Brasil. O México é muito mais rico do que esses países todos. Então, a primeira coisa, aonde ele entra e interfere, tende a ser uma versão... Os mexicanos continuam sendo mexicanos aqui, comem pimenta, tudo é tudo mexicano, não é? Mas como eles são meio que, não pode sair muito da trilha, senão entro de novo. Eles já entraram várias vezes aqui no México. No Panamá, quem manda aqui sou eu, isso é meu quintal. O resto, estão me lixando. Então, aqui tem limite para bagunça. Eles continuam sendo mexicanos. Você vai lá, tal, é mexicano. E aqui, a renda per capita é mais alta do que aqui, que nunca entrou. Só que, uma coisa que as pessoas esquecem. Teve uma parte do México que os Estados Unidos pegou, continua tendo os descendentes dos mexicanos, continua tendo. Mandou um monte de americano para lá, que ocupou o território, misturou com o pessoal que estava lá, e hoje é riquíssimo. Então vamos lá, o que ele pegou do México? Texas, Novo México, olha os nomes, Novo México, Arizona, Montana, Colorado. Era tudo México, Califórnia, era tudo México.
A renda per capita dessas regiões aqui é uma das mais altas do mundo. A gente está falando hoje em dia, mais do que... Hoje em dia, o estado mais pobre dos Estados Unidos, que é o Mississippi, na média, é mais rico do que a Inglaterra. Então, o que acontece? Aonde entra a cultura? Porque os Estados Unidos não é só branco e loiro. Tem um monte de gente parda, preto, mexicano. É a cultura. Aonde eles põem, falando, agora vai ser o rule of law, agora é para valer, tem o processo legal, tem o mercado, agora tem processos, agora as coisas são sérias. A renda per capita vai lá para cima. Quem é mais feliz? Um mexicano aqui ou um mexicano aqui? Eu diria aqui. O mexicano que ganha 60 mil dólares na Califórnia, ele é menos feliz do que por ano, 60 mil dólares por ano. Que é uma renda per capita abaixo da média americana. A renda per capita americana é 80 mil dólares. No Brasil é 10 mil. E um mexicano que é riquinho aqui, 30 mil dólares. Está acima, é classe média alta no México. E aqui é um cara, classe média, 60 mil dólares por ano é um classe média americano, vai. Quem é mais feliz? O de 30 mil. Porque não é só dinheiro, é o estilo de vida, a cultura, uma coisa mais relaxada, tal. O cara de 30 mil, tirando a violência, né? Tirando a violência, a bagunça, a sujeira, o cara de 30 mil é mais feliz. Eu acho que o Brasil ele tem que ter essa visão. A gente tem que dar uma arrumada no Brasil, dobrar a renda per capita rápido, vai para 20 mil fácil, fácil. Hoje é 10. Vai dar uma explosão de riqueza. Por que dá uma explosão de sensação de riqueza? Não é que dobrou, multiplicou por 10. Porque, veja, arroz, você não vai comprar mais arroz. Porque com 10 mil dólares por ano, com 1.000 dólares, se você ganha 3, 4 mil reais por mês, você já está comendo todo o arroz que você quer comer. Você já come todo o arroz. Abrão, mas 3 mil reais não é 10 mil dólares, sim, mas você, para ganhar 3 mil, você custa para o seu empregador ou para o seu cliente, por causa dos impostos, você custa 6 mil. Se você leva para casa 3, você custa 6. Então você produz, porque se alguém vai te pagar 6, se alguém te paga INSS, imposto sindical, qualquer... É o custo que o cara está disposto. Se eu estou tendo um custo com uma pessoa, com o meu padeiro, ele tem que me... ele leva para casa 3 mil, ele me custa 6. Para eu pagar 6, é porque ele está gerando produtos que me permitem pagá-lo e ter lucro. Quanto? Sei lá, uns 8, pelo menos 2 mil de lucro ele tem que me dar. Senão não contrato, cara. 1.000, pelo menos, por mês, senão não contrato, cara. Não vou contratar para ter prejuízo. Então é importante, tá? Então uma pessoa que hoje em dia tem 10 mil de renda per capita no Brasil, 3 mil reais por mês no bolso, já está comendo todo o arroz que ele quer. Não está passando, não, queria comer um pouquinho mais de arroz. Não, não é verdade. Uma pessoa que tira 3 mil reais por mês já está comendo todo o feijão que ele quer. Sandália havaiana, não sei quanto é que é o preço, mas aquela que eu uso, que é de pedreiro, aquela basicona, ele já compra uma sandália havaiana, uma camiseta branca, ele já tem. Aonde ele passa vontade, um celular, uma linha de celular, ele já tem. Aonde ele passa vontade? Proteína animal, aquele bifão suculento. Lazer, bens de consumo. Então, o que acontece? Quando dá o salto de 3 para 8 ou 10, e para dar esse salto tem que diminuir a quantidade de imposto. Então, a pessoa vai levar mais para casa também. Você dobra a renda per capita. Hoje ele tem uma produção de 8 ou 7 mil, ele vai produzir mais. E vai levar muito mais para casa, porque a gente baixa o imposto. Mas só para vocês entenderem, quando você já tem o básico para se manter, quando você entra na segunda fase, que é ter um pouco mais de conforto e bens de consumo material, a sensação é muito boa. Quem já tirou o pé da lama sabe do que eu estou falando. Quem já tirou o pé da lama sabe do que eu estou falando, tá?
Quando isso acontece no país inteiro, é uma explosão de riqueza e bem-estar. O Brasil está pronto para passar por isso, só precisamos derrubar a República de Deodoro e colocar na cadeia corrupto bandido, narcotraficante e executar os cabeças. Tribunal de Nuremberg. Voltando. Essa região aqui, onde os Estados Unidos mudou a cultura, virou Estados Unidos aqui. O que seria de 10 mil dólares sem a presença da cultura, de mercado livre, de devido processo legal, de transparência, sai aqui embaixo, a renda per capita deve ser de 7, tá chegando próximo do Brasil, 7 mil, aqui é 80 mil. Aonde mais eles entraram? Voltando, eu vou apagar aqui que eu rabisquei demais. Então, os Estados Unidos entra, olha, note, é a primeira intervenção americana um pouco mais para baixo, que agora eu vou desenhar para vocês. Então, aqui você tem Canadá, Alasca, Estados Unidos, a Flórida, aí vem México, América Central, Colômbia, Venezuela, aí vem, né? Toda a maçaroca que vocês já conhecem depois. Então, aqui está a Venezuela. Estados Unidos entrou na Colômbia também, no passado, mas não diretamente, não de forma tão intensa. E naquele período que entrou, deu um ganho de bem-estar muito grande. Foi durante os governos do Pastrana, que eu conheci, e do Uribe, que eu também conheci e conversei com os dois, bastante. Tá? Deu um ganho de bem-estar muito... Só que o Uribe cometeu o erro de colocar como vice o Santos. E o Santos era um cara infiltrado da esquerda, soltou os caras, fez acordo, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e hoje em dia os narcos de esquerda voltaram ao controle na Colômbia. Aqui está, América do Sul, América Central, Estados Unidos. Falei daqui. Estados Unidos já entrou aqui também, nas ilhas do Caribe. Você tem Bahamas, que é americano, território americano. Você tem uma outra ilha, que é Porto Rico, que era um país e virou meio que um protetorado americano. Não é um estado americano. Um porto-riquenho, ele pode entrar nos Estados Unidos, pode trabalhar nos Estados Unidos, só que não vota para presidente. Ele não é um cidadão, mas ele tem um status de cidadão. É uma coisa meio do caminho. Renda per capita de Porto Rico, 30 mil dólares. 30 mil dólares. Qual é o país mais rico e de melhor qualidade de vida e bem-estar do Caribe? Porto Rico. Aí você tem um caso que chama Cuba. Estados Unidos tentou entrar 2 vezes. Conseguiu fazer a independência de Cuba, porque seria era o país mais rico da América Latina, junto com a Argentina. Era Argentina e Cuba. Daí veio o Fidel e hoje o número é ridículo. Acho que é 1.000 dólares ainda. O pessoal morre de fome lá. Mas os Estados Unidos perdeu Cuba. Que outros locais que entrou em Granada, mas entrou e só saiu, não ficou muito tempo. Mas aonde ele entra, continua tendo corrupção. Aqui tem corrupção. Aqui tem muita corrupção. Muita corrupção. Aqui também tem muita corrupção. Nos Estados Unidos tem corrupção, mas menos do que teria sem. Alguma regrinha passa a ter. Eu gosto muito de pegar exemplos históricos e tentar ver se algum se encaixa. Então já podemos começar a falar o seguinte: Venezuela, Estados Unidos derrubou a porcaria do Maduro. Só por isso já merece ver o cara ridículo. Ele tá dando risada porque ainda não caiu na cabeça que ele vai ficar preso pra caramba lá. E será julgado por crimes contra a humanidade, provavelmente. Não sei se será executado, mas ele ficará preso muito tempo por crimes contra a humanidade. Ele ainda não percebeu, ele não entendeu isso. A cela que ele ficará
não é gostosa, que não é o canilzinho. Depois o Eric põe o canilzinho lá da Papudinha, que tem bebedor, tem a gradinha. De vez em quando ele solta uma cadelinha para um montar no outro e tal. Não é o canilzinho. Ele vai ficar num lugar ruim. Ruim. E agora mostrarão os crimes contra a humanidade que esse facínora, junto com Chaves, cometeram. Estados Unidos está fazendo isso porque ele é bonzinho? São bonzinhos? Não. Está fazendo isso por interesses. Qual eu acho que é o interesse dos Estados Unidos? Ter uma Arábia Saudita aqui. Note, o Caribe, Estados Unidos falou, isso daqui não é o Golfo do México, isso daqui é o Golfo dos Estados Unidos. Isso daqui é nosso. E ao longo do tempo, você teve várias ações, aqui o NAFTA, né, que era o Acordo do México, durante muito tempo existe um fluxo de pressão, é a primeira vez que eles entram, ainda não entraram, acho que entrarão pesado. Quem eles colocarão aqui? Um local. Quem? Quem conseguir segurar a onda. Se o cara conseguir segurar a onda e eles institucionalizarem razoavelmente bem, Venezuela melhora muito. Muito. Lembra? Tá gravado. Eu falei, Estados Unidos se aproximou do Lula porque ele queria entrar na Venezuela. Para entrar na Venezuela, é melhor ter o caboclo aqui embaixo quieto, ou pelo menos menos agressivo. Por quê? Hoje a Venezuela estava na mão do Hamas, do Hezbollah, da Rússia e da China. E ele está tirando. E o que pode acontecer? Na mão dos Estados Unidos, se eles fecharem um acordo com um grupo de pessoas ou uma pessoa que realmente controle a Venezuela, como aconteceu na Arábia. A Arábia, aquela região lá, existe a Península Arábica e no meio, o principal país. Beleza? Tá aqui, Venezuela. Mudando a parte, outra parte do mundo. Aqui você tem a África, tá? Aqui o Sinai, aí você desce, tem o chifre da África, né? E aqui você tem a Península Arábica, tá? Aqui o Golfo Pérsico, o Irã, aqui a Península Arábica. Aqui você tem, na Península Arábica, Iêmen, Omã. Aqui você tem os Emirados Árabes, então tem Dubai, Abu Dhabi, aqui mais para cima o Catar, o Kuwait, mas o principal aqui chama-se Arábia. Por que chama Arábia Saudita? Porque é o nome da família que consolidou o poder. Então, a família, a patriarca chegou lá para aquelas tribos lá, falou, bicho, vem aqui, ele dava reloginho de ouro. Você vê? Para conquistar os primitivos daqueles povos, era reloginho de ouro, como deram para o Bolsonaro. Você vê como a história se repete? Se você não conhece os detalhes, você está fadado a repetir os mesmos erros. Como é que os árabes, como é que os sauditas subornavam aquele povo primitivo que estava aqui? Reloginhos de ouro. Rolex, relógio de ouro. Relógio de ouro. Eles sabem que um primitivo adora um relógio, um primitivo corrupto, adora um relógio de ouro rosé. Rosé. Por que eles fizeram isso? Com apoio inglês e americano para ter a estabilização de um país que tinha muito petróleo. E essa família Saudi fez acordo com famílias importantes nos Estados Unidos e na Inglaterra. Os Bush, por exemplo, são um em carne com a família Saudi. Tem uma fraternidade americana onde só tem granfino, que chama Skull and Bones. Fraternidade é uma fraternidade de universitários, mas começa lá.
Você entra nessa fraternidade se você tiver boas indicações de família com dinheiro, e ali já começa, e na Skull and Bones eles recebem muito dinheiro da família Saud. Os Bush, Skull and Bones, família Saud, há 3 gerações, 4 gerações. Muita grana. Essa proximidade permitiu que a Arábia Saudita utilizasse no início a Libra, mas passou a utilizar principalmente o dólar. Petróleo é a principal fonte de energia, é a principal fonte de energia do mundo, ainda. Muito dinheiro, muita riqueza, muito fluxo de moeda, a moeda em dólar. Então, eles foram estratégicos na consolidação e na manutenção do dólar como moeda mundial. Existe outro país no mundo com tanto petróleo quanto a Arábia Saudita? Venezuela tem mais petróleo que a Arábia Saudita. A Venezuela pode ser uma nova Arábia Saudita. Potencial mais petróleo, população um pouco menor que a Arábia Saudita, poderia ficar muito rico. Muito rico. Se pegar um déspota esclarecido, um ditador um pouco mais preparado, menos primitivo, menos corrupto, Venezuela pode ser uma loucura. É que vai ser difícil encontrar. Não consigo enxergar hoje. Se pegar um Ataturk, pegar um Lee, pegar um Franco, Venezuela muda, assim, se torna um país mais rico que muito país europeu per capita. Irá acontecer isso? Não. Meu prognóstico, a Venezuela volta a ser um país da América Latina, vai rapidamente para 10, 15 mil dólares per capita. Rapidamente, aí, em 5 anos, está acima da renda per capita brasileira. Em 5 anos, está acima da renda per capita brasileira. Pela quantidade de petróleo, se os Estados Unidos conseguirem estabilizar. Entraram, botou um capial lá e o capial consegue estabilizar. Exemplo de local onde os Estados Unidos não conseguiu se estabilizar. Cuba, acabei de dar. Outro exemplo, Vietnã. Outro exemplo, tem alguns. A China. Os Estados Unidos entrou na China. A China, mas a história da China é muito diferente. Então é importante ter isso em perspectiva. Os Estados Unidos não transforma um chiqueiro num hospital de primeira. Precisa ter, para se transformar no hospital de primeira, você precisa ter uma população com potencial de ser médico, de ser enfermeira, de ser pessoas que consigam administrar o hospital, pessoas que consigam limpar o chão do hospital. Se é um bando de porco, vagabundo e ladrão, não faz milagre. Melhora, mas não faz milagre. Na mão de comunista, de vagabundo, de ladrão, de centrão, é pior. Se for para ser dominado, comparativamente a outro, eu prefiro ser independente. Eu acho que o Brasil deveria ser soberano, independente. O Brasil tem condição para isso. Venezuela não tinha mais. O Brasil ainda tem. Estados Unidos entra no Brasil? Acho que não, porque é muito, muito grande. É 10 vezes, a população é 10 vezes maior que o Brasil. E per capita não tem tanto potencial de dinheiro quanto a Venezuela. Venezuela tem mais petróleo que a Arábia Saudita, menos gente. Tem ainda, olha a localização, mostrei. Com isso, ele praticamente fecha todo o Golfo. Ele agora está na Guiana também. Guiana tem 800 mil habitantes. Então, para os Estados Unidos é interessante esse movimento. Por isso que eu tinha tanta convicção. Depois que mandou os 2 porta-aviões, mandou 2 porta-aviões, cara, 15 mil marinas, não é mais piada, ele vai fazer. E é rápido, porque não dá para deixar porta-avião estacionado 1 ano. De novo, eu não tenho... A Cigana Weintraub e o Mr. Predicto têm poderes sensitivos, eu não, tá? Então a análise está baseada nisso. Agora, o que vai acontecer? O que acontecerá? O que aconteceu, eu acredito que aconteceu em todos os locais que ele entrou. Aonde ele ganha? Ele põe alguém local ou muda a cultura. Mudar a cultura é mais raro, mas em alguns locais ele muda a cultura. Diz o local também que ele mudou a cultura. O Havaí. O Havaí era um país independente.
Estados Unidos chegou lá e falou, não, agora a gente precisa. Por que o Havaí? Quando você olha o mapa, aí eu vou pegar o mapa. Eu vou pegar o globo. Espera aí. Então é o seguinte, a gente mostrou aqui, né? Essa região toda a gente falou, né? América Central, Cuba, Porto Rico, México, Estados Unidos, aqui a parte que ele tomou do México, né? Perdão, aqui tudo ele tomou do México, Venezuela está aqui. Ó, repara, ele fica com uma presença muito forte em toda essa região aqui. Cuba é o último país, eu acho que em algum momento ele tenta pegar. Ele não é o Trump, são as famílias influentes dos Estados Unidos. Cuba é muito interessante, é muito interessante. E o Haiti, por que não entra no Haiti? Porque o Haiti, cara, eu conheci lá, eu não conheci, não fui lá, mas é muito complicado. São 10 milhões de habitantes, mas é muito, muito complicado. Muito complicado. Voltando, daí eu falei aqui da África, Península, o chifre da África aqui, né? Aqui está o chifre da África, e aqui a Arábia Saudita, né? Vamos ter essa historinha. Agora vamos falar de um país que os Estados Unidos ocupou, era um país independente, uma monarquia, era uma monarquia independente. Os Estados Unidos lá foi, ocupou e falou, esse território é nosso. Tá vendo aqui, ó? Aqui é só água. Tudo isso aqui é água. Tá vendo? Tudo água. Não tem um lugar, é quase 1/3 do mundo é Oceano Pacífico, é só água, cara, é só água. É só água, 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 água. E para você atacar essa região aqui, você precisa o quê? Atravessar de barco, porque avião de guerra, precisa ter um ponto de apoio. Opa! Eu encontrei alguma coisa aqui no meio desse mar todo. Chama-se Havaí. E no Havaí, você tem um porto perfeito, chamado Pearl Harbor, Porto Pérola. É o famoso porta-aviões do Pacífico americano que ninguém nunca vai afundar. Havaí. Era uma monarquia, Estados Unidos chegou lá e falou, agora é Estados Unidos. Renda per capita americana. Riquíssimo. Outro lugar que os Estados Unidos pegou, Canadá, o Alasca. Então, veja, eu não acho que farão isso com a Venezuela. Não vira Estados Unidos, Porto Rico não virou Estados Unidos, porque não interessa. Mas é um prêmio muito grande. E um potencial de riqueza e de poder estratégico mundial, nessa terceira guerra mundial, gigantesco. Não tão de piada. Então, vão entrar lá de verdade. Não é o Trump. Não é o Trump. É os Estados Unidos, as famílias que entendem, conhecem, controlam, pensam Estados Unidos de médio e longo prazo, falaram, vamos pegar a Venezuela. Por quê? Muito petróleo. Esse petróleo define essa riqueza em energia, define a moeda que prevalece no mundo. Além do petróleo, ouro, minérios, terra fértil, estratégico que fecha o Caribe, consolida o domínio dos Estados Unidos no porto do Canal do Panamá. Tá? Pode ser que ele perca? Pode ser, Cuba ele perdeu. Acontece. Então, ao longo do tempo, os Estados Unidos entrou em vários países. Onde mais os Estados Unidos entrou? Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, ocupou tudo isso aqui. E o que aconteceu com isso? Cada país teve um resultado diferente. A Alemanha virou uma versão melhor da própria Alemanha. A França foi liberada pelos Estados Unidos, não se libertou sozinha. A França foi ocupada e uma parte da França lutou com os nazistas. A França se tornou uma versão melhor dela mesma. Onde mais? Então, se olha pelo mundo, teve muitos locais. O Vietnã, os Estados Unidos tentou entrar e perdeu. Caiu fora, perdeu, levou um pau. O Vietnã
durante muito tempo, eles lutaram contra a China. Muito tempo. Muito tempo quanto é? 2000 anos. Tá? Eles são muito hábeis em lutar contra alguém que queira tomar o território deles. Onde mais os Estados Unidos entrou? Coreia do Sul. Ficou bom lá. Coreia do Sul ficou bom. Onde mais? Japão. Mas o Japão, não é que ele se tornou uma versão melhor dele mesmo. Entre ser colonizado pelos Estados Unidos ou pela Inglaterra, os Estados Unidos é melhor. Por quê? Porque a Inglaterra faz ópio, explora mais, arranca o toco. Os Estados Unidos explora mais, arranca o toco. O Trump já falou, o petróleo que tem na Venezuela será utilizado para nos indenizar pelo custo que a gente teve para invadir. Além disso, a riqueza que será gerada na Venezuela será transformada em dólar. Esse papo aí de euro, usar moeda renminbi chinesa, esquece. Isso daqui, quem tiver aqui no controle, se der certo, será alguém alinhado aos Estados Unidos. Onde mais os Estados Unidos entrou e não deu muito certo? Afeganistão entrou 2 vezes, a segunda vez fizeram um acordo com os Talibã. Essa vez que eles saíram, falou, a gente entrega para vocês, mas para, tá? Vocês param? Paramos, tá fechado? Você fica aí, no meio das montanhas, transando com cabrito na caverna, não faz mais bomba pra gente não. Cansei de entrar aqui, é uma pocilga, é teu. Não sai daqui desse buraco aqui, buraco não, dessas montanhas. Fica aqui nas montanhas, tá bom? Tá bom. E eles estão lá. Onde mais? Tem um monte de locais que ele entrou. Na Síria, quem ele botou na Síria agora? Na Síria, ele tirou o Assad e botou um cara que foi preso no Iraque por terrorismo. Então ele faz acordo com um cara que é bandido, cara que já foi terrorista. Ele não é, meu Deus do céu, é o país que levará a democracia para o mundo. Então isso é papo furado. Ele põe alguém que tem condição de segurar, resolver os problemas, gerar riqueza para os Estados Unidos e estabilidade para eles fazerem negócios. Os Estados Unidos não está preocupado, ai meu Deus do céu, o mundo inteiro precisa ficar igual aos Estados Unidos. Não esquece. Isso daqui, os Estados Unidos é gigantesco, o americano médio, normal, classe média. Ele tem um mundo aqui para andar de carro, para consumir. Eu quero esquiar. Não precisa sair, o cara não precisa sair. Vou esquiar nos Estados Unidos. Eu quero ir para o Caribe. Cara, você tem praia do Caribe aqui nos Estados Unidos. Então, e se ele quiser passear, ele vai passear aqui do lado, no México. O cara não está preocupado com o resto do mundo. Ai, que ignorância. Cara, você, aí no Brasil, me diz o nome de 2 cidades do Equador. Equador, hein? América do Sul. Alguns vão saber. Mas a maioria não sabe. Me diz aí 3 cidades no Chile, além de Santiago. Ai, meu Deus. Me diz aí 4 cidades na Argentina, além de Buenos Aires e Bariloche. 4 cidades. As pessoas olham para o próprio umbigo, para a própria circunstância, para a própria vida. O Brasil é um país muito grande, não territorialmente, em termos de oportunidade e coisa para fazer, como o Brasil é menos desenvolvido, Estados Unidos tem muito mais oportunidade e pessoas para fazer. Do modo geral, eles querem isso, eles querem ver potencial de riqueza e estabilidade para os Estados Unidos continuar crescendo, cara. Nos últimos anos, a Europa parou, renda per capita estagnou, e Estados Unidos, a renda per capita continuou subindo. Outro país que cresceu muito também foi a China. A China cresceu mais rapidamente que os Estados Unidos, mas os Estados Unidos cresceu também. Quem ficou para trás foi a Europa. Diz mais um país, Abraão, diga mais um país. Filipinas. Estados Unidos ficou muito tempo nas Filipinas. Filipinas não é rico, é pobre. Mas poderia ser muito mais pobre do que é hoje. Poderia ser um país muito mais pobre. Muito mais bagunçado. Tá? Então, o que eu queria comentar, estamos já falando há 42 minutos, o que eu queria trazer
Era esse pensamento. E agora com você, garoto Eric, que preparou algumas imagens. Não estou te escutando. Como diz o Abe, algumas transparências, né? Transparências. Eu falo transparência? Fala. É coisa de velho, Eric. Pô, transparência da época que tinha um projetor que você desenhava num Sim, papel transparente e punha para projetar na tela. Nossa, eu falo isso, cara. É muito velho isso, meu. Não é que você imprimia, você desenhava. O professor preparava a aula com transparência. Como? Ele pegava uma folha de plástico e escrevia, desenhava as curvas, preparava, e na hora tinha um projetor e ele ia trocando as transparências, ele tirava uma e punha outra, estava pronto. Era assim que se preparava a aula. E quando era um bom professor que preparava a aula. Transparência. Eu sei disso porque eu ia na missa e não tinha, né, projetor. E aí a letra para as tiazinhas cantar era na transparência. Colocava no projetor e projetava na parede da igreja. O Eric tira sarro de mim, mas ele também já é bem rodado. Abrão, vamos lá então, cara, porque a China, né, ela se manifestou hoje e falou que quer que os Estados Unidos liberem imediatamente o Maduro e a esposa. Parece que tinha um cara do alto escalão do Partido Comunista Chinês na Venezuela esses dias também. E pode dar um salseiro, porque estão falando, Abrão, que assim, já que os Estados Unidos invadiu a Venezuela, a China pode usar isso de pretexto para invadir Taiwan também, porque já que é assim o mais forte que dá as cartas, então vamos fazer isso e tal. O que você acha? Eu acho o seguinte, Taiwan é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Só que Taiwan não está sozinha. Tem Japão, tem Okinawa, tem Guam, tem o Havaí. E a China é o seguinte, a única saída para o mar, a China não tem petróleo. O petróleo dela vem pelo mar. Vem pelo mar. A única saída do mar está cercada por inimigos e bases americanas. Opa, eu estou me confundindo aqui. Está aqui tudo. Tem Filipinas. Taiwan não quer entregar o osso, Estados Unidos não quer entregar o osso. A China tem 2 porta-aviões, Estados Unidos tem 11. Não vai entrar. Agora, aqui, a China não tem nem como chegar. Nem fazer coceguinha. Pode ser, erros acontecem. Pode ser que isso seja o gatilho. Os chineses fiquem loucos e invadam Taiwan. Pode acontecer. Erros acontecem. A Primeira Guerra Mundial começou com um erro. Uma bobagem. Tinha a sala cheia de gás, deu a fagulha e espalhou. O mundo não estava acostumado com a velocidade da informação. Antigamente, um assassinato, um evento desse, seria comunicado com cartas, cavalo, daria tempo para as pessoas diplomaticamente entenderem o que estava acontecendo. Tal. O que aconteceu na Primeira Guerra? Mataram o herdeiro do Império Austro-Húngaro, os telégrafos espalharam rapidamente a notícia, as pessoas imprimiram, os jornais divulgaram e ainda tinha o rádio. Putz, a população saiu à rua e começou a guerra. Então, mudou. Pode ser que a China faça um erro estratégico. Erros estratégicos acontecem, pode ser. Mas, historicamente, a China não faz. A China não é quem faz ações agressivas. A China é muito mais... Bolsonarismo até isso estragou, né? Estrategista do que oportunista. Oportunista no sentido, aparece uma oportunidade, vai lá e faz. A China, o Partido Comunista e a China como nação, eles têm de fato o Sun Tzu, tá? Não essa porcaria do bolsonarismo. E eles pensam em longo prazo. O horizonte temporal deles não é 5 anos. Eles veem que Taiwan, em algum momento, volta para eles, assim como Hong Kong.
chegou e falou, ô, Inglaterra, devolve Hong Kong. Negociaram quanto tempo? Inglaterra pensa, vou dar um prazo aí, quando passar, 30 anos. Tá bom, tá feito, 30 anos é um ótimo prazo. 30 anos para a China passa. Então, eles veem que Taiwan, cedo ou tarde, irá voltar para a China. A China tentou pegar o Vietnã durante 2.000 anos, eu contei aqui. Então, existe uma outra mentalidade. Eu não acredito que a China faça um movimento que dê a fagulha, que seja um movimento que starte a guerra nuclear, que starte uma guerra total. Agora, essas escaramuças, como está tendo na Venezuela, na Ucrânia, na Síria, isso vai continuar tendo, Israel, no Irã, isso vai continuar tendo. Estamos na Terceira Guerra Mundial com focos quentes, ou entre o Paquistão e a Índia. Estamos na Terceira Guerra Mundial com focos quentes de guerra. Agora, será uma guerra total, como foi a Segunda Guerra Mundial? Ainda não dá. Se houver um erro, sim. Hoje eu diria que a China perde. Perde feio. Por quê? Eu não consigo avaliar as novas tecnologias, os drones, ou se eles soltam uma nova Covid aí, eu não consigo avaliar isso. Mas se for uma guerra convencional, bomba nuclear e porta-avião, e submarino nuclear, Estados Unidos está muito na frente. Tá? Os drones, eu não sei se conseguem derrubar um submarino. Né? Derrubar, afundar um porta-avião com drone. Não sei, pode ser. Novas tecnologias. O tanque, como instrumento de guerra, foi uma inovação na Primeira Guerra Mundial que poucas pessoas compreenderam. Alguns capitães viram, estudaram, aprenderam, e esses capitães foram os principais generais na Segunda Guerra Mundial. Então, tecnologia muda, as coisas mudam, eu não consigo prever, eu não tenho poderes paranormais. Eu consigo descrever o cenário, apontar quais são os pontos de ruptura, existem novas tecnologias de guerra que estão aqui. A guerra genética, que eu acredito que foi isso, da Covid, foi feito em laboratório, na minha opinião. Está oficializado já. A outra coisa, drone, eu não consigo avaliar tudo. Uma bomba que explode na superfície, queima todos os circuitos elétricos, eu não consigo avaliar esse tipo de evento. A própria corrupção, né? Existe muita corrupção como instrumento de guerra, gente tentando comprar pessoas de outros governos. Aqui no Brasil é piada, né? Qualquer um tá vendo, qualquer um não, mas muita gente está vendo. Mas não sei, não consigo avaliar tudo, tá? Eu acredito que o tempo, hoje, se a China for para cima dos Estados Unidos, ela perde. Não totalmente, porque você não consegue invadir a China, que tem 1 bilhão e 100 milhões. Porque aquele número de 1,5 eles já reconheceram que é mentira, que é 1,300. O número oficial já é 1,300. Agora estão falando que é 1 bilhão a 1 bilhão e 100. Mesmo assim, você não consegue invadir um país com 1 bilhão e 100. Você consegue nocautear esse país. Eu acho que a China seria nocauteada pelos Estados Unidos. Por quê? Porque ela não tem capacidade de sair. Você tem como bloquear a China completamente e estrangular ela com água, comida e energia, que ela tem que importar. E os Estados Unidos não tem que importar água, energia, comida, não tem que importar nada. Os Estados Unidos é só autossuficiente. E não dá para estrangular, porque vocês viram no mapa. A China só tem essa saída para o mar. Estados Unidos, aqui, ó, olha a saída para o mar. E o mar que ele tem, ele ainda tem um monte de controle aqui no mar. E do outro, aqui, ó, é aberto. O vizinho de cima é amiguinho. E o de baixo a casa das máquinas, né? O México é deles. Então, eu não sei. Eu vejo da seguinte forma. A China não está. E, com o passar dos anos, daqui a 10 anos, a dinâmica demográfica da China começa a ficar muito ruim, porque eles ficaram só tendo um filho por família. Então, um filho por família, depois de 20 anos, ou 30, ou 40 anos, é o seguinte, um neto, 2 pais, 4 avós. Então, você tem 2 pessoas de meia idade e um adulto para sustentar 4 velhos. E filho único.
na minha visão preconceituosa, é um pré-conceito. Eu não tenho nenhuma estatística, é um palpite que eu estou dando. Mas filho único costuma ser tchutchuca, costuma ser... Ai, meu Deus, ele é especial. O cara que é especial, que é criado como sendo especial, o cara não é bom para ir para guerra. Virou que nem esse genereca aí que desmaia deve ser tudo filho único, cara. Entendeu? Não leva tapão na cabeça, não volta para casa. O Eric é filho único. Não é, não, Eric? Não sou, não. Tenho irmão mais velho. Sou filho mais novo. Mas é tchutchuca da mamãe. Não, quem dera. Abrão, vamos lá, cara, porque o Maduro chegou nos Estados Unidos, né? Tem um vídeo dele chegando aqui no voo. Chegou meio arrastado, mas depois estava tirando fotinha assim, ó. Dando joinha, Abrão. Não sei se ele não sacou ainda, igual você falou, né? Eu acho que ele não sacou, ele não percebeu que ele fica preso numa cela de concreto nos próximos... até morrer. Não acho que ele... a China vai tirar ele... Não vai tirar. O Putin, o Putin não vai. O Putin está de bico cheio já com a Ucrânia. Acabou, meu. Acabou. Perdeu. Pode ser que aconteça como foi no Iraque. É uma convulsão tão grande que não dá para controlar, escapa da mão. Porque no Iraque também tem petróleo. Mas o Iraque é muito mais complexo. A Venezuela, você viu a proximidade dos Estados Unidos. O que tem na Venezuela é só venezuelano. E o que é o venezuelano? Cara, o venezuelano é um cristão que fala espanhol com alguma mestiçagem entre branco, europeu, índio e um pouco de negro. Cara, é um latino-americano, é relativamente homogêneo. Iraque, não. Todo mundo ali na Venezuela comemora o Natal. Iraque, não, rapaz. O Iraque, você tem 30% de sunita, 40% de xiita, tinha 5% de cristão, 60, eu falei? 60, não, é 15% de curdo, 15, 30, 5 e 50% de xiita. Todo mundo se odeia. Isso daqui, cara, não existe. Isso daqui não tem estabilidade. Isso aqui é um barril de pólvora. É possível estabilizar um barril de pólvora? É possível. A Suíça, você tem um francês, alemão, italiano, você tem católico, protestante, calvinista, mas ali você criou um acordo entre eles que cada um é um cantão, é um valezinho, e nesse vale você vive como você quer. E se alguém vier te invadir, a gente vai junto te defender. Só isso. É uma autonomia muito grande. Aqui no Iraque, não. Os caras se matam, se odeiam. Putz. A Venezuela não é isso. A Venezuela é América Latina. Acho que dá para estabilizar, hein? E se estabilizar, faz uma mudança no mundo. Não é link de certo. Pode-se cometer erros, como escolher a pessoa errada. Eles não podem escolher o mais bonzinho. Eles têm que escolher a pessoa mais forte para estabilizar. Abrão, e no meio de tudo isso aí também, o Petro se manifestou. Vamos ouvir aqui. Se le tengo que decir al señor Marco Rubio, hermano, si me va a meter preso, a ver si puede. Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo. Pero este pueblo no se le arrodilla. Sus odios del pasado, que no los conozco. Para. ¿Por qué este pueblo no se arrodilla? Isso é porque esse povo não se ajoelha, né? Rodillas são joelhos. Porque este pueblo não se arrodilla.
É engraçado, cara. O espanhol é uma língua engraçada. Põe aí. No es culpable de lo que le pasó a su abuelo o a su papá Velo a su papá, en Cuba. Cuba. Sí, pero que no. De todos os espanhóis, eu acho o mais pitoresco é o de Buenos Aires. E te flau, mi tristeza, te evoco que veo aquecido em mi pobre vida párea. Solo una buena mujer, tu presença de bacana puso calor em mi nido. Usted buena, consecuente, e eu sei que me ha querido, como não poderia nada, como não poderá querer. Pom, pom. Seguia el juego de remanche quando vos pobre percanta, gambeteava a la vida com... Esqueci agora. Como juega el gato... Cara, não tem tanta... Como juega el gato maula com el mísero ratón. É muito engraçado, cara. O outro que eu... Esse Retiflor é mais baixo astral, mas tem um que é bonitinho, que é Corrientes 348. Dani, você lembra que a gente dançou um tanguito na rua, na calçada? Eu estava em Buenos Aires. Vem aqui contar. É o momento intimidade dos Weintraub, das Weintraub. Vem cá. Não precisa aparecer, ela fica com vergonha. Eu levei a Dani para Buenos Aires. Eu e as crianças, a gente foi com as crianças. E aí eu conheço muito Buenos Aires. Conheço, assim, muito. Vem cá, Dani. Um depoimento. É só pro Eric. E aí eu levei para passear para cima, para baixo, fomos tudo. E eu passei em Corrientes 348, porque é muito famoso, né? E lá em frente a 348 eu dancei um tanguito com ela e cantei ainda. Ela ficou muito envergonhada. E tem a foto. Tem a foto, Dani, você lembra? Posso mostrar a foto? Corrientes 348, segundo piso, ascensor, elevador. Não há porteiros de vecinos, não tem porteiro nem vecino. Adentro, coquetel e amor. Era um local para picotar. Pesito que pulso maple. Era uma loja. O piso, né, o Pesito, foi decorado no maple. Piano, esteira e velador. Velador é ventilador. Um telefone que contesta, que né, faz chamada. Uma vitrola que llora, e uma vitrola que chora. Viejos tangos de mi flor. Velhos tangos da minha infância, e um gato de porcelana, para que não me alzala amor. Eu demorei tanto tempo para entender, e um gato de porcelana para que não me alze, que não fique fazendo miau, 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 enquanto o pessoal estiver picotando. E toda a meia luz dos. É isso aí, o momento espanhol, que despelote. Essa vez eu soltei a franga, Eric. Você tá ainda aí ou já saiu correndo de vergonha? Cara? Eu fiquei com uma vergonhinha alheia aqui no canto, mas... Abrão, e sobre o Petro, o que você rapaz, eu decorava os tangos. Eu já falei porque eu decorava os tangos, né? Para falar o espanhol com o sotaque dos caras, porque eu ia cobrir os... E o argentino, caras, quer ficar rico? Você compra o argentino pelo que ele vale e vende ele pelo que ele fala que ele vale. Que é nada. Porque ele não vale nada e ele fala que ele vale muito. Então você compra ele pelo valor que ele tem, que ele vale, que é nada, e vende ele e fala, então tu toma. Meu, é só fachada. E aí, pô, eu era cabeludinho, não era assim, né? Eu tinha cabelo, passava gel. Quando eu deixava costeleta. Pô, e eu tenho a pele, eu passava por um deles, punha terno, gravata, ficava... E eu entrava falando, Então eu entrava, porque você pensa que institucionalmente eles são nada, tem muito de bravata lá. Eu falava umas coisas, eu entrava dentro do Banco Central, não tinha computador, os caras me... Às vezes você encontra um funcionário que está pé da vida com o chefe, ele fala os números que estão aí, são todos mentiras. Aconteceu isso, ele abriu uma gaveta e falou, tá aqui o número de verdade fiscal, tá tudo estourado. Aconteceu isso comigo. O cara mostrou, falou, tá aqui o número fiscal, tá tudo estourado. Toma aqui, ó. Me entregou, falou, putz.
Cara, meu, tem cada história para te contar da Argentina. A gente tem muito piada, cara. É muita piada na Argentina, cara. É muita piada. Vamos voltar. Depois desse chiste, Petro é um chiste que um chiste ambulante, não? Depois desse chiste que é esse Petro aí, é uma piada isso aí. Pô, é melhor que o Chavo, é o Chavo del Ocho, que é o Chaves, o Chapolin Colorado. Vamos lá, vai. Abrão. E tem o Trump também falando, né? Da administração da Venezuela. Vamos ver aqui. Nós vamos administrar o país até o dia em que pudermos fazer uma transição adequada e justa. Não queremos permitir que outra pessoa assuma o poder e nós tenhamos a mesma situação que vimos durante os últimos anos. Nós, então, vamos administrar o país até o momento em que pudermos ter certeza de que haverá uma transição adequada e justa. Não é ele falando. Isso aí foi escrito para que ele falasse. É isso aí. É nosso. É nosso. Vamos botar um caboclo aqui que consiga segurar a bronca. É a gente que vai escolher. Acabou. Papo de democracia para uma réplica. Acabou. Quando estabilizar, depois vê. Eu esqueci de falar outros exemplos. Os Estados Unidos chegou na Alemanha, ele fez o Tribunal de Nuremberg, passou no cerol quem tinha que passar, mas muitas das pessoas que ficaram tocando a justiça alemã pós-Segunda Guerra Mundial, as empresas alemãs, o executivo, ela tinha um monte de colaborador, um monte de ex-nazista, ex-SS. Entendeu? Não tem. Eles, fazem negócio com quem não presta, não tem problema, não. Você segura a bronca? Seguro. Você não vai deixar virar comunista aqui na Alemanha Ocidental? Não vou. Beleza, então passa a borracha, vamos embora. Faz acordo. Pode botar um ex-chavista aí, se ele sentir que o cara segura a bronca e segue a cartilha e obedece, manda ver. O movimento foi para tirar esses primitivos que estavam fazendo negócio com Hezbollah, Hamas, Irã, Rússia e China. Pegaram o território, acabou. Detalhe. Eu e o Arthur, junto com os generecas, o Ernesto estava junto, Bolsonaro. Quando ganhou, a gente chegou a falar: o Brasil precisa entrar na Venezuela. Tem muita. É América do Sul. Na América do Sul, nós temos que ser o país preponderante e tem muito recurso lá. Ali dá para estabilizar, não precisa nem tirar nada, não sai. É normal, a gente liberta a Venezuela, indeniza o custo para o Brasil. E a Venezuela virou um país alinhado ao Brasil. Agora, um país alinhado aos Estados Unidos. Ok. É do jeito que é. A vida é do jeito que é. Vamos ver se a gente salva um pedaço do Brasil, pelo menos, ou o Brasil. Não queiram virar colônia. Não é para o Brasil virar colônia. Mas entre ser uma colônia chinesa e ser uma colônia americana, tudo bem, mas entre ser... Não, cara, eu não quero ser colônia de ninguém.